Pois é, Fabiola. Para o Brasil, na verdade, a decisão da Suprema Corte foi bastante positiva, né? O que havia ainda de tarifas, dessas chamadas tarifas AIPA, né? Que foram derrubadas aí com base nesse decreto que, segundo a Suprema Corte, o Trump usou de modo ilegal. Essas tarifas acabaram sendo derrubadas. Tinha mais ou menos aí 20% do que o Brasil exportava aqui para os Estados Unidos ainda sofrendo com esse tipo de tarifa. Portanto, foram derrubadas e o Brasil aparece em múltiplos estudos como um dos países que mais se beneficiou dessa queda das tarifas, dessa decisão da Suprema Corte, junto com a China, inclusive. E, de fato, assim, existe uma enorme confusão sobre o que está sendo feito para recolocar tarifas pelo próprio governo Trump. O Trump falou em 10%, no dia seguinte falou em 15%, mas não assinou nada em 15%, portanto, o que está sendo cobrado agora são 10%, mas quando isso é cobrado globalmente, igualmente para todos, digamos que isso aplana o terreno da competição no geral, né? Ok, o produto fica mais caro para todo mundo, fica um ambiente de negócios pior no geral, em que há menos eficiência, haverá perda de dinheiro aqui e ali, mas é para todo mundo. Então, para a competição, para o Brasil, é um bom negócio. Os brasileiros são competitivos. Logo, e tira da mesa também, Fabiola, essa necessidade que o Brasil ainda tinha de negociar com o Trump a retirada das tarifas, de pedir pela retirada das tarifas. Ainda há tarifas, atenção, existe uma, por exemplo, na seção 232 sobre o aço. Isso é outro assunto, porque é ligado ao representante comercial da Casa Branca, é outro processo, mas no que era o essencial que o governo precisava negociar, o problema está resolvido. Então, agora a perspectiva é que o presidente Lula venha para cá, 15 dias antes de Trump ir para a China, portanto, por volta do dia 16, a Casa Branca ainda não confirma, mas foi o dia que o Brasil pediu para que o Lula seja recebido no Salão Oval, dia 16 de março, e na conversa entre eles não haverá tarifas, pelo menos não por enquanto. Quer dizer, vai ser possível negociar em outros termos, outras questões. É claro, do Trump sempre pode se esperar qualquer coisa, inclusive nada, mas há mais chance de negociação no que interessa mais ao Brasil, que é essa parceria, por exemplo, para o combate ao crime organizado, ou mesmo a questão das terras raras, que os americanos estão extremamente interessados, e mais chance de uma certa blindagem que o governo brasileiro quer fazer em relação às eleições, Fabiola, para tentar evitar que o Washington queira se meter demais nas eleições presidenciais de outubro no Brasil. A gente falou sobre a ida de Trump para a China, né? Mas nessa agenda tem também a visita do presidente Lula a ele. Está confirmado isso já, Mari? Pois é, o que a gente tem é que o Brasil, o Planalto, pediu à Casa Branca que reserve o dia 16 de março para que o Lula seja recebido no Salão Oval por Donald Trump. A Casa Branca ontem me disse que sim, esse pedido existiu, mas que a data ainda não está confirmada. Portanto, a Casa Branca não bateu o martelo sobre a data. Agora, pessoas próximas à Casa Branca com quem eu conversei essa semana, enfim, num diálogo muito constante para entender quando que vai acontecer, como é que deve ser, se vai ser uma visita de Estado, uma visita de trabalho, uma coisa mais pontual, um almoço, o que a gente pode esperar, né? Até agora, o que temos é o seguinte: a Casa Branca precisa definir a data e quer a visita do Lula antes da ida do Trump à China. Por quê? Porque a ida à China é fundamental para o Trump dizer ao Xi Jinping que quer a China fora das Américas. Ele vai tentar negociar uma retirada da influência chinesa no hemisfério ocidental, como dizem os americanos, né? Isso é um ponto de honra para o Trump, tanto assim que no dia 7 de março ele vai fazer aí um grande converscote com 7 países que são hoje governados pela extrema-direita na região, ou pela direita mais afeita ao trumpismo, né? A Javier Milei aí comandando a fila, mas também estamos falando de Paraguai, Equador, Honduras, enfim, estarão todos em Miami
para um evento que o Trump está chamando de Escudo das Américas, que é basicamente uma concertação para retirar a influência da China da região e dar apoio incondicional às políticas de Trump na região. Isso, claro, o presidente Lula não foi convidado. Uma fonte no Departamento de Estado me disse que o Lula esteve muito longe de apresentar os requisitos mínimos para ser convidado para algo tão próximo do Trump. E aí, ao dizer isso para uma fonte do Planalto, um auxiliar direto do presidente Lula, ele me respondeu: ainda bem, porque a gente não queria. Mas o ponto é, Fabiola, é um problema, um possível problema político para o Lula na região. A gente vai ver em que pode dar essa coalizão que o Trump está tentando fazer com os latinos, como isso vai afetar a visita do Lula, que acontece menos de 10 dias depois desse encontrão aí em Miami, e 15 dias mais tarde, depois de encontrar o Lula, Trump viaja para a China para se encontrar com o Xi Jinping. Vai ser animado. E a gente tem correspondente lá, então vai ser bem informado, né? Que é um pouco disso que você levantou, né, Nelson? Sim, enfim, ainda não foi anunciada oficialmente a visita do Trump à China, porque eles realmente sempre guardam para a última semana, criando até uma, enfim, tensão em torno do assunto no país visitante, mas a expectativa é grande em torno dessa visita. A Mao Ning hoje comentou que, enfim, está de fato, os dois governos estão conversando sobre essa visita, mas não há uma perspectiva muito clara do que vai ser negociado ainda. É algo que está pendente. Há uma esperança que você percebe aqui ali na China de que se o Trump quiser negociar de fato a presença chinesa na América Latina, ele tem que oferecer Taiwan. É algo que, enfim, é difícil de dizer o que vai acontecer. Mas, enfim, independente disso, a grande notícia do dia hoje aqui foi a vinda do chanceler, do primeiro-ministro da Alemanha, que é, em grande parte, uma resposta à agressividade do Trump com países europeus em termos comerciais e até de segurança. Então, a China vem realmente ganhando sem se mover, assim, é algo... É uma sequência de líderes ocidentais da OTAN que vem a Pequim em série. O tom do Merz, do primeiro-ministro chanceler alemão, foi muito simpático à China hoje, evitando expressões como rival sistêmico, que era a expressão usada pelos europeus até recentemente, e buscando realmente acordos comerciais mais concretos e, enfim, o tom de resposta do Xi Jinping foi também muito positivo. Então, enfim, a China, a cada uma dessas visitas, consegue um passo a mais ali, em grande parte como reação às ações descontroladas do Trump, né, em relação a quaisquer países. Leiam